Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho segundo São Lucas, nós temos Jesus Cristo no meio das multidões, da grande multidão, e ele diz uma exortação muito forte. Esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Bem, nós, há pouco tempo atrás, se não me engano, na última semana, nós tivemos a meditação sobre o próprio profeta Jonas. E nós sabemos aquilo que Jonas fez, como ele foi um profeta a contragosto, profetizou meio que uma profecia a contragosto mesmo. Ele não quis profetizar, ele queria mais que o povo se perdesse, ele não quis falar a verdade. E nosso Senhor ele está dizendo, olha, o último sinal que foi dado foi Jonas. Jonas ele foi um profeta diante dos ninivitas. Ele que não quis pregar, ele falou e o povo se converteu. Mesmo ele a contragosto, ele falou e o povo se converteu. Bem, e depois o Senhor ele diz, aqui está quem é maior do que Jonas. Porque, vejam, Jonas ele pregou a contragosto e o povo se converteu. Porque não é o pregador, né? Mas a mensagem que se prega. Não é o pregador, não é a pessoa, mas é a semente que é semeada. E quando nós fazemos, independente daquilo que nós somos, quando nós fazemos, dá fruto, porque a semente sempre dá fruto, não depende de nós. A semente, ela sempre é lançada. E quando ela é lançada, nós só precisamos ter este cuidado de lançar a semente. Aí cabe à terra de cada um. Se a terra for muito fértil, a conversão virá. Se a terra for muito fértil, as maravilhas acontecerão. Mas o trabalho é todo da semente da terra que recebe. E nosso Senhor ele está dizendo, eu sou muito maior do que Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. Eu estou no meio de vocês. Eu não estou aqui a conta gosto. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui por obediência. Eu sei o que eu vou passar. Eu sei o que eu vou dar. Eu sei a vida que eu vou entregar. Eu sei o esforço que eu estou fazendo. Eu estou aqui. Estou agindo com misericórdia. Estou falando para vocês. Estou do lado de vocês. Mas vocês não querem. Porque a terra de vocês não é boa. Vocês são uma geração má. Vocês querem sinais. Um fato que a nossa fé ela é muito baseada, nós já meditamos isso outras vezes, mas até mesmo ontem nós citamos isso, a questão do sincretismo religioso, aquilo que envolve o imaginário do nosso povo, onde nós vamos buscando aquilo que mais nos agrada, sentimentos, sensações, respostas rápidas. Então, vamos buscando outros meios, outras entidades, outras formas de espiritualidade, porque nós não queremos crer, nós queremos resolver os nossos problemas. Então, somos uma geração má porque vamos à busca de sinal. E nós não devemos buscar sinais. Nosso Senhor está nos pedindo, venha me buscar, venha ter comigo, venha ficar próximo a mim. Eu estou aqui. Estou aqui eu que sou maior do que Jonas. Eu estou aqui eu que sou maior do que Salomão. A rainha do sul, na época de Salomão, saiu para conhecer a sabedoria de Salomão. Está aqui quem é muito maior do que Salomão. Ou seja, nós nos perdemos com as alegorias, com as coisas que estão à volta, com as coisas que estão externas, mas nós nos esquecemos de olhar somente para nosso Senhor Jesus Cristo. Estar ao lado dele, ser verdadeiros homens, mulheres de oração, mulheres com vida espiritual, homens com vida espiritual,
Nós deveríamos crescer aqui, querer conhecer nosso Senhor. Nós já temos a palavra, nós já temos os evangelhos, nós já sabemos os mandamentos. O problema é que nós não nos esforçamos para conhecer. Nós não nos esforçamos para conhecer um pouco mais aquilo que a igreja nos ensina. Não nos esforçamos para conhecer mais a vida dos santos. Não nos esforçamos e ficamos numa fé básica, numa fé morna, numa fé quieta, numa fé que é só para mim. Não uma fé que sai de mim como uma força. A nossa fé deveria extravasar de nós, ela deveria sair de nós, ela deveria transbordar de nós. As pessoas precisavam tocar Deus através da nossa fé, da nossa forma de agir, da nossa forma de falar, da nossa forma de pensar, porque nós temos um jeito, o jeito de Cristo, porque nós olhamos para o Cristo, porque nós seguimos uma verdade, a verdade que é Cristo. Nós seguimos um caminho, o caminho que é o próprio Cristo, nós seguimos por este caminho. Então, esta fé deveria extravasar de nós. Muitas vezes nós nos perdemos com aquilo que é alegoria, aquilo que é externo, com os sentimentalismos que envolvem a fé, com pequenas emoções, com respostas rápidas, e quando elas não vêm, porque elas vão deixar de vir, porque a fé não depende disso, então nós fugimos, nós saímos, nós ficamos tristes, nos entristecemos, desanimamos, esmorecemos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nosso Senhor está dizendo, estou aqui. No nosso tempo, nosso Senhor está aqui. Nós temos os sacramentos. Nós temos Jesus Cristo Eucarístico. Nós temos Jesus Cristo no sacrário. E se nós não o buscamos, se nós não colocamos a nossa força nele, na realidade, nós estamos entrando nesta ótica dessa geração má, que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Por que má? Porque tem a Deus e não busca a Deus. Porque tem a Deus e busca os homens. Porque tem a Deus e busca as criaturas. Nós temos confissões. Hoje, moramos numa cidade grande, moramos em São Paulo. Nós temos confissões, nós temos inúmeros padres aqui. Talvez você escute e esteja em outro lugar e talvez não tenha um padre tão acessível, mas nós temos meios, nós temos adorações, nós temos a Eucaristia, nós temos a missa, a Santa Missa, que deveria ser tudo para nós. E as coisas não acontecem porque nós não depositamos a nossa fé ali. Nós queremos muito mais para nós queremos muito mais uma coisa que nos agrade. Vou repetir aquilo que disse esses dias, talvez disse ontem, em outra meditação, em outra ocasião, mas a fé, ela não pode ser um amuleto que eu carrego, não. A fé, ela precisa exercer uma força em mim, dentro de mim, uma força que me transforme, que me faça lançar em Jesus Cristo toda a minha vida, e uma força que sai de mim, para que as pessoas vejam, toquem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para que a semente possa ser semeada em outros terrenos. Bem, esses dias eu estava pesquisando sobre a reprodução das plantas, né? E não sei se vocês sabem, uma abelha, ela realiza esse processo que deveria ser realizado em nós através da fé. Quero explicar para vocês. A abelha ela é responsável praticamente por 70% dos alimentos que dependem da polinização, aquilo que as abelhas fazem. As abelhas vão até uma flor, aquelas flores elas produzem uma substância chamada néctar, uma substância doce, atrai a abelha vai lá, ela pega, né, ela colhe aquilo ali, ela pousa, ela suga o néctar, o pólen gruda no seu corpo. Então, quando ela sai daquela planta, aquilo ali começa a se espalhar, né? Aquilo ali começa, parte do pólen que fica presa na pata, no corpo da abelha, começa a se espalhar por onde ela passa. Então, muito do pólen
vai se unindo a outras plantas, vai formando semente e vai dando origem a novas plantas, né. A nossa fé deveria ser assim, tal como esse processo de polinização das abelhas. Nós deveríamos saber que Jesus, ele é o mais doce, aquele que nos atrai. Nós vamos até Jesus, nós bebemos de Jesus, nós comungamos de Jesus, nós vamos abastecidos de Jesus. Então a graça, ela vai grudando na nossa vida, vai grudando no nosso corpo. Então nós saímos dali e aonde nós passamos, a graça vai se multiplicando na vida dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós estamos acostumados com Jesus. Porque nós estamos acostumados com Jesus. Hoje, na primeira leitura de São Paulo aos Romanos, que nós iniciamos hoje, São Paulo ele diz disso, né? Ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo e diz que é por ele, né? É dele que nós recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. É exatamente esse processo. Eu vou até Jesus Cristo e dele eu recebo uma graça do apostolado, a graça do anúncio, a graça de multiplicar a sua vida nos meus irmãos, a graça de multiplicar a sua vida na vida dos outros. Eu vou distribuindo este alimento com a simplicidade da minha vida, sem que os outros percebam. Eu vou transformando o lugar onde eu passo, eu vou florindo o lugar onde eu passo. Eu vou adocicando o lugar onde eu passo. Eu vou me abastecendo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu nunca posso parar de me abastecer. Ora, se eu paro com este processo, se eu paro de ir até Jesus, se eu paro de ir até Ele, de reconhecê-lo como meu único Deus, como a minha verdade, automaticamente este processo também vai parando, eu vou dando muito mais de mim ao invés de dar de Jesus Cristo, vou me desgastando, vou me cansando e logo vou desanimando. Nós não podemos parar de ver Jesus. A fé se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos fé a partir do momento em que nós estamos ao lado do próprio Cristo. Se por acaso nós somos atraídos por outra coisa que não é Cristo, por outras emoções, sentimentos, vamos nos desanimando, vamos nos esgotando, a energia vai acabando, os sentimentos passam e no final das contas não fica nada. Por isso, que nós possamos olhar para aquele que é maior do que todos os sinais. Todos os sinais não são nada, todos os sinais não são nada perto daquele que é o próprio sinal de nossa vida, a própria vida da nossa vida. Que nós possamos crescer na vida espiritual. Peça essa graça hoje a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie para que sejamos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.